A verdadeira identidade do Seth de Salem foi respondida lá em WandaVision. E será que a Agatha matou o próprio filho? E a série está desesperadamente tentando nos contar isso. O Mephisto! Até que enfim chega! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 1 e 2 de Agatha para sempre. Vamos pegar referências, detalhes, interpretar os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. Eu tava cheio de saudade de fazer esses vídeos por aqui. De cara, a gente já repara que todos os episódios, pelo menos até agora, têm os seus títulos tirados diretamente da música do Caminho das Bruxas. Por isso eu creio que eventualmente, analisando a letra da música, nós vamos ser capazes de identificar o que deve acontecer até o fim da série. O episódio 1 começa com a logo da Marvel Television, lembrando o fato de que a Marvel agora está com as divisões Television e Animation, Games também, se não me engano, para cuidar desses projetos de diferentes mídias separadamente e assim garantir mais qualidade para eles. A Agatha, dirigindo o seu carro, já está ali cantarolando a música tema. Como eu já comentei no meu vídeo de análise do trailer, toda essa sequência dela como detetive é inspirada na série Mare of Easttown. Inclusive, um dos títulos falsos divulgados da série Agatha foi Agatha of Westview. A referência não poderia ser mais clara, até porque em Mare of Easttown nós também acompanhamos uma detetive investigando o corpo de uma mulher que apareceu na beira do rio. Agatha encontra o seu vizinho, o Herbie, ali interpretando um policial. Como a gente sabe que toda essa sequência é uma ilusão, talvez ela estivesse conversando com o vizinho ali naquele cenário, só que, ou melhor, imaginando aquele cenário, só que falando com ele por cima da cerca. O corpo ali no delírio foi esmagado por algo muito pesado. E depois, na análise da terra nas unhas, né, o chefe de polícia diz, a terra nas unhas dela pareciam vir de algum lugar da Europa, ou seja, é definitivamente o corpo da nossa querida Wanda Maximoff, que foi esmagado pelo templo destruído do Darkhold. E é aqui que a série já faz uma brincadeirinha, porque a Agatha diz, pô, ela tá morta mesmo? Nunca se sabe, o que já pode ser um prenúncio para a Feiticeira Escarlate voltar. Nós estamos ouvindo aí rumores nos bastidores de um filme da Feiticeira Escarlate a ser feito, e a própria Jac Schaeffer, que é a diretora principal, o roteirista principal dessa série aqui da Agatha, e também foi de WandaVision, respondeu em uma entrevista recentemente que, pô, ela não pode falar do filme da Feiticeira ainda. Então, assim, mantenho a minha teoria de que no final de Agatha nós vamos ver o retorno da Feiticeira Escarlate de algum modo, até porque a história dessa série tem tudo a ver com ela. Achei curioso que o rosto da Wanda não aparece em nenhum momento, apesar de que ela tá usando a mesma roupa que estava usando lá no final de WandaVision. Talvez porque, se a série da Agatha mostrasse o rosto da Feiticeira Escarlate aí, ia ficar evidente que ela ia voltar. Talvez isso fosse um problema. O Herbie diz que a Agatha não parece si mesma, logicamente fazendo referência ao fato dela estar presa em uma ilusão, e fizeram até uma abertura fictícia para essa série investigativa. Os nomes dos atores que aparecem, na verdade, são os personagens, os moradores de Westview, e diz ser baseado numa série dinamarquesa que, obviamente, é WandaVision. A bibliotecária que aparece é a Dot, aquela primeira personagem do segundo episódio de WandaVision que todo mundo botou as fichas dizendo que ela é o Mephisto. Bom, não foi. O cadáver que foi encontrado estava segurando um cartão daquela biblioteca, possivelmente sinalizando que foi aquilo no cartão a causa da sua morte. O livro que foi roubado, na verdade, tinha um nome muito complexo, mas as iniciais formam Darkhold. E o nome do autor, se trocar a ordem das letras, vira Wundagore. Bom, o templo do Darkhold é na montanha de Wundagore. Todos os livros similares na biblioteca haviam sido queimados, porque em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Feiticeira Escarlate destruiu todas as outras versões, as cópias, daria para dizer, do Darkhold, através do multiverso. O que me deixou com aquela pulga atrás da orelha. Havia mesmo outras cópias do Darkhold naquela biblioteca, ou foi só o subconsciente da Agatha criando aquela ilusão para avisar a ela que todos os Darkholds estavam destruídos agora? A mesma coisa vale para o cidadão, que avisou a ela do incêndio. Ele existe mesmo ou era algo da cabeça dela? O chefe de polícia é mais um ator retornando de WandaVision. E a agente federal, interpretada pela Aubrey Plaza, já foi descrita em materiais promocionais como Rio Vidal, uma bruxa verde que também é a ex
da Agatha. Ou seja, a gente já pode deduzir que a desavença entre elas pode vir do fato delas já terem se relacionado amorosamente, mas algo ter dado muito errado, possivelmente por culpa da Agatha. Sabendo disso tudo, as cenas entre as duas ganham um novo peso. Nos quadrinhos, não existe uma Rio Vidal, e a contraparte mais próxima a ela talvez fosse o feiticeiro Esmeralda, mas por conta da cor verde, né? Bruxa verde que ela seria, feiticeiro, enfim. O cara é um vilão que foi derrotado pela Feiticeira Escarlate na mesma série em quadrinhos na qual a feiticeira percorreu o caminho das bruxas. A Agatha também achou o seu broche, aquele mesmo que ela usou em todos os episódios de WandaVision. Agora, imaginando como a ilusão funciona, dá para imaginar ou deduzir que o broche estava jogado pela casa dela, mas ela talvez não enxergasse, porque o broche é algo muito importante da identidade da Agatha. E só depois que a Feiticeira Escarlate morreu, que a ilusão criada para ela começou a se deteriorar e ela pôde encontrar o próprio broche, enfim. A própria identificação do broche, feita pelo Norm quando a Agatha vai visitar ele, revela um pouquinho sobre o passado da Agatha. Afinal, o broche foi identificado como vindo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, pelo século 17. E o cabelo lá dentro? Muitas teorias podem surgir a partir disso. Será que o cabelo pode ser do Nicholas Scratch, que seria o filho da Agatha Harkness? Bom, nos quadrinhos, Nicholas Scratch é um vilão, de fato, filho da Agatha. Porém, no UCM, ele não apareceu ainda. O que apareceu no primeiro episódio foi aquele quarto dentro da casa da Agatha, que tinha alguns desenhos de criança, e uma premiação, olha, para Nicholas Scratch, como se o filho dela de fato morasse ali e tivesse morrido. Porém, em WandaVision, nós vimos a Agatha já chamando o coelho dela de Sr. Scratch. Nessa série também. E tem uma estátua desse mesmo coelho no quarto. Será que o filho da Agatha nunca foi uma criança de verdade, mas sim um coelho o tempo todo, o pet dela? Ou será que é ainda mais sinistro? A Agatha transformou o próprio filho em um coelho por conta de algum ritual aí para ganhar poder. Essa teoria do filho dela ter se transformado num coelho ganha mais força no episódio 2, a gente chega lá. Porque assim, a Agatha tem cabelo preto, um filho dela poderia ter cabelo preto e o cabelo ali no broche pode de fato ser do filho. Mas quem também tem cabelo preto é a Rio Vidal, que como nós conversamos aqui pelas informações, foi um interesse amoroso dela. Aquele cabelo pode justamente ser da Rio Vidal e a Agatha tá guardando os sentimentos por ela esse tempo todo. O chefe de polícia manda a Agatha ir para casa e ela diz que já está em casa. Bom, na ilusão ela estava no departamento de polícia, mas a gente sabe que provavelmente ali ela devia estar na copa, no quarto, sei lá onde. A imagem da rua, quando a Rio Vidal aparece para visitar a Agatha, é muito nostálgica para mim. Porque me lembrou a primeira cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde víamos bruxos chegando na casa de uma família sem poderes. Paralelo muito interessante. E tudo nos leva a crer que a Rio Vidal de fato estava visitando a Agatha ali. Só que a Agatha, na sua ilusão, ficava enxergando ela como uma agente do FBI. Bom, do nada, um garoto estava invadindo a casa. A série faz todo um mistério sobre a identidade desse adolescente aí. Mas a aparência dele não engana. Engana, poxa. É o Billy Kaplan, o Wicano. Nos quadrinhos, o Wicano é uma espécie de reencarnação do filho da Feiticeira Escarlate. Como é que vão explicar isso na série? Será que nos momentos finais da Wanda, lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela conseguiu de algum modo trazer à tona no mundo a essência dos seus filhos que ela criou como parte de sua ilusão no Rex de WandaVision? Fato é que esse adolescente já tem algum poder. Afinal, quando foi interrogado pela Agatha, ele estava com os dedos escuros, como quem tinha usado o Darkhold, coisa que ele não poderia ter feito já que os Darkholds estão destruídos. Porém, ele sabia de detalhes sobre essa realidade ilusória da Agatha. Ele falou aquela história toda de que ela tinha sido afastada do seu cargo na polícia, e isso indica que ele conseguiu enxergar, pelo menos em partes, a ilusão na qual ela estava presa. E justamente por isso ele conseguiu causar um choque, acordando ela para a situação material deles. Em vez de fotografar um corpo no rio, a Agatha tinha fotografado o jardim de alguém, possivelmente o Herbie, o seu vizinho. E é isso que desmonta a ilusão dela, a fazendo
fazendo se questionar, até aquela cena do necrotério falso, onde ela vai passando por todas as caracterizações que teve durante WandaVision. É mais um atestado de como essa série é uma sequência direta da série da Wanda. E no cartão da biblioteca, que estava ali no dedo do pé do cadáver, como se fosse uma ficha, um obituário, aparece o nome Maximoff. Porém, em uma data anterior, aparece o nome dela, Agatha Harkness. Porque afinal, a Agatha tinha pego o Darkhold antes da Wanda. E em muitas histórias, saber o nome de uma criatura, um ser, dá muito poder à pessoa. Você talvez já tenha visto um filme de exorcismo, onde para exorcizar um demônio precisava saber o nome dele. No caso das bruxas, o nome também parece bem importante por ser a sua identidade. É o nome que faz ela ser quem realmente é. O que torna ainda mais curioso o caso do adolescente, que cá entre nós a gente sabe que é o Wicano, porque alguém está ocultando sua identidade, o seu nome, alguém está querendo esconder quem ele é de verdade. É também curioso reparar como ela encontrou um corpo da Wanda, né? Ou seja, descobriu, entre aspas, que a Wanda Maximoff havia morrido, mesmo presa dentro da ilusão. É como se depois de morrer de fato, o feitiço da Wanda tivesse enfraquecido na Agatha. Mas daí Rio Vidal chega, mais uma vez, só que agora fora de uma ilusão, e diz que tem um coração negro que bate pela Agatha. Que paixão violenta, hein? Mas esse detalhe do coração negro vai ser importante mais pra frente. Também temos outras revelações aí que podem ter passado batido. A primeira, ou talvez a segunda, é que a Agatha não podia absorver os poderes da Rio. Se absorvesse, ela morreria. Isso eu chutaria que vai ser importante para o futuro, a não ser que a Agatha termine sendo uma série toda furada, sem nenhum sentido, como algumas das decepções que tivemos com a Marvel Studios. Espero que não. E a Rio termina convencida a ir embora, porém dizendo que vai chamar as 7 de Salem. Quem diabos são as 7 de Salem? A gente pode já saber. Logo depois de você se inscrever aqui para apoiar o canal, deixar o seu like, é muito boa a sua companhia por aqui. Estamos voltando com esses desmontados, o que está me deixando muito feliz. E beijo para você que faz parte da família Loki. Nos quadrinhos, os 7 de Salem são os 7 filhos bizarros, meio monstruosos, do Nicholas Scratch, que são pessoas que usam magia e podem se transformar nessas criaturas. A parte curiosa vem agora. A gente já sabe, pelo que eu falei aqui, que o Nicholas Scratch nos quadrinhos é o filho da Agatha Harkness. Porém, nessa época, a Agatha estava sendo babá do filho do Quarteto Fantástico. É aí que o Quarteto Fantástico descobre, nossa babá é uma bruxa. E aí os 7 de Salem estavam querendo capturar a Agatha para julgar ela de novo, enquanto o Nicholas Scratch queria o bebê, o Franklin Richards, para ser um receptáculo dele próprio. E aí a gente começa a reparar as coincidências, né? Pô, o cara queria um sacrifício infantil aí para ele, mas essa história não terminou assim, porque a Agatha conseguiu vencer, banindo o filho e tirando os poderes dos 7 de Salem. Tirou poder de uns bruxos? Eu vi isso em WandaVision. O lance é que nas HQs, eventualmente, os 7 de Salem conseguem recuperar os poderes e vão atrás da Agatha de novo. E bom, algumas coisas acontecem depois, né? A Agatha é assassinada por eles na fogueira, mas como um fantasma, ela volta pedindo ajuda e guiando a Feiticeira Escarlate. Trazendo para a realidade do universo cinematográfico da Marvel, aqui da série, a chegada das 7 de Salem consegue ser percebida por animais. Primeiro a Agatha repara um corvo, depois repara um rato e depois repara um coiote. Todos esses animais podem ser bichos de estimação das 7 de Salem, ou ser a forma animal delas. O que faria muito sentido, até uma referência aos quadrinhos onde os feiticeiros 7 de Salem podiam se transformar em criaturas. Havia vazado um tempo atrás que as 7 de Salem, na série da Agatha, poderiam se transformar de fato em alguns animais. A líder poderia se transformar em uma cigarra. O pessoal fez até uma conexão que talvez fosse a cigarra que apareceu lá em WandaVision, quando a Wanda foi visitar a casa da Agatha. Outra integrante poderia se transformar em uma cobra, outra em um corvo, outro em uma raposa, outro em um rato, outro em uma coruja e outra em um coiote.
Agora, quem são esses 7 de Salem? Pegando até a inspiração do que aconteceu nos quadrinhos, faria muito sentido se esses 7 fossem bruxas de quem a Agatha roubou poderes. O Wicano, eventualmente no episódio 2, diz que ficou fissurado pela Agatha quando pesquisou sobre a sua era em Salem. Pô, então a Agatha passou em Salem? Peraí, em WandaVision, aquela cena em que a Agatha suga os poderes das outras bruxas do seu grupo, aconteceu em Salem. Portanto, eu acho que a hipótese mais próxima de se concretizar é que as 7 de Salem são aquelas bruxas que a Agatha traiu. Mesmo que a Agatha tenha dito que elas morreram, talvez seja justamente isso. Sejam agora criaturas semivivas que ainda estão assombrando o mundo. Afinal, quando as 7 de Salem aparecem, elas estão muito mais com visual de fantasma, de aparição, de capiroto do que de uma pessoa física normal. Uma questão que fica em aberto é a quem as 7 de Salem servem agora? Qual o propósito delas? É simplesmente vingança contra a Agatha ou elas existem além disso? Será que elas têm um mestre? Será que esse mestre pode ser, finalmente, o Mephisto? Eu não vou entrar nessa, mas pode ser, quem sabe. Pô, o Mephisto tá para aparecer numa série futura da Marvel Studios, é a Coração de Ferro, o que é inesperado, mas isso é assunto para outro vídeo. O episódio 1 termina com a abertura real da série, ou encerramento real dela, e com a música Season of the Witch tocando, que, poxa, eu queria que fosse a música de todos os encerramentos de Agatha, pelo amor de Deus. E nessa sequência nós vemos bruxas da cultura pop, assim como imagens que remetem à bruxaria no mundo real, mas também alguns detalhes que explicam um pouco da mitologia de bruxas no universo cinematográfico da Marvel. Eu acho interessante como essa sequência já mostra muito sobre o que vai ser Agatha. Uma homenagem a produções de bruxa e a histórias de bruxa também. Não é à toa que eles decidiram que estreasse para acabar em outubro, que é o Halloween. Vamos pro episódio 2. É nele que nós vemos que o Wicano, ou melhor, esse adolescente misterioso que não sabemos quem é, não consegue falar o próprio nome e nem consegue explicar um pouco da sua história, indicando que alguém poderoso tem um feitiço sobre ele, ou talvez até esse feitiço não esteja nele, mas sim na própria Agatha. Ela estava dentro de uma ilusão há pouco tempo. Talvez essa ilusão ainda esteja um pouco nela para impedir que ela saiba sobre o Wicano, que é o filho da Feiticeira Escarlate. E eu acho até curioso como a Agatha não deixa que o Wicano se apresente para as outras bruxas. Talvez porque ela desconfie que ele é alguém importante e ela quer sozinha ter essa informação. Picharam lá o resto da casa da Wanda, mostrando que os habitantes da cidade odeiam ela, também depois do que a mulher fez em Westview. E vemos o namorado ligando pro adolescente ali. Não aparece o nome dele, mas nos quadrinhos, o clássico namorado do Wicano é o Hulkling. E o relacionamento deles é um dos mais duradouros dos quadrinhos da Marvel e é a base para os Jovens Vingadores. Ironicamente, o Theodore Altman, que é o Hulkling, não tem nada a ver com o Hulk, mas sim ele é um híbrido entre Kree e Skrull, o que me fazia pensar que ele poderia aparecer em Invasão Secreta, que explorou bastante a existência de Skrulls na Terra. Só que foi uma decepção, né? No que Invasão Secreta não decepcionou, tô para descobrir ainda. A primeira bruxa que a Agatha encontra tem uma loja esotérica de adivinhações. É a Lilia Calderu. Nos quadrinhos, ela é uma descendente do primeiro Barão Mordo, que é o ancestral do vilão do Doutor Estranho. Ela teve contato com a mãe da Feiticeira Escarlate e previu que a Wanda seria muito poderosa no futuro. O que é interessante é que a personagem fazia adivinhações com o livro de Cagliostro. Esse livro apareceu em Doutor Estranho 1 nos cinemas e foi o que ensinou o Stephen Strange a lidar com a Joia do Tempo. Faz muito sentido a Lilia Calderu ser uma especialista em adivinhação na série da Agatha. Porém, eu fico pensando, será que ela também tem alguma conexão com controle ou viagem no tempo por conta do livro do Cagliostro? Se sim, é assim que ela adivinha as coisas? Durante o episódio, ela teve alguns momentos de perturbação, né? Onde ficou agitada, como se estivesse recebendo algum comunicado do além. Seriam esses comunicados do futuro? Todas essas são possibilidades bem interessantes. A segunda na lista que a Lilia Calderu fez é a Jennifer Cale. É uma
personagem bem interessante dos quadrinhos da Marvel, porque ela é uma feiticeira que fez parte de alguns grupos da Marvel, incluindo os Filhos da Meia-Noite, que são tipo os Vingadores Sobrenaturais, mas nasceu numa família na Flórida e tinha muita conexão com a natureza, principalmente com um pântano lá próximo de onde ela nasceu. Nesse pântano que ela se conectou com o Homem-Coisa, que é um monstro do pântano da Marvel, vai. O Homem-Coisa apareceu no especial de Halloween do Lobisomem na Noite. E nos quadrinhos ele é uma criatura muito poderosa que guarda o Nexus de todas as realidades. O Nexus que meio que apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então assim, será que o Homem-Coisa vai aparecer aqui em Agatha? Isso seria muito legal de ver. Até porque, pô, o que aconteceu com os personagens de Lobisomem na Noite, gente? Foram esquecidos. Também achei que faz bastante sentido ela ser adaptada como essa bruxa que faz poções, tem ligação com o místico, esotérico, enfim. Mas ela faz uma revelação também em um comentário sarcástico para Agatha. Ela pergunta se o adolescente ali era outro sacrifício infantil. E essa pode ser mais uma peça no quebra-cabeças chamado Nicholas Scratch. Será que a Agatha realmente teve um filho e sacrificou ele? O menino acabou virando, meu Deus, tô derrubando as coisas, acabou virando um coelho? A terceira é Alice Wu Gulliver. Nos quadrinhos, a mãe dela era uma feiticeira que protegia Hong Kong e se apaixonou, casou, teve uma filha com um policial, que eventualmente cresceu e se tornou uma protetora de Hong Kong também. Ela é uma personagem mais recente, que apareceu nos quadrinhos do Doutor Estranho em 2016. No CM, a mãe da Alice é uma cantora que tinha uma banda de rock e escreveu uma versão da música do Caminho das Bruxas. E a Alice, ou Alice, de fato se tornou policial, ex-policial, o que também faz bastante sentido. Já fica muito evidente pra gente que cada uma das personagens vai ter um trabalho durante o Caminho das Bruxas. Imagino que eventualmente elas vão enfrentar algum desafio que precisem de uma poção ou de algum conhecimento similar a isso. Tem a Jennifer Cale para resolver. Talvez elas precisem eventualmente adivinhar ou prever algum perigo. Para isso tem a Lilia e se necessitarem de resolver algo fisicamente, a Alice é capaz disso. O quarto nome na lista era um coração preto, que a Agatha tenta desvencilhar dizendo que porque você escreveu com a caneta preta. Quem diz que tinha um coração preto? A Rio Vidal. Então, obviamente, o quarto nome é ela. Até porque as bruxas disseram ali que precisavam de uma bruxa verde para entrar no caminho. E as informações que nós temos apontam a Rio como uma bruxa verde. Mas obviamente a Agatha não quer ter nada a ver com a Rio Vidal mais. E aí vai pegar a senhorita Hart, a senhora Hart, que na verdade se chama senhora Davis. E não é à toa. Heart, que é o nome que ela tinha recebido, soa muito como heart, que é coração em inglês. Essa tia da vizinhança é hilária nas cenas todas que ela aparece e fica a dúvida do que vai rolar com ela. É uma pessoa sem poderes no caminho das bruxas que todo mundo diz que é mega perigoso. É provável que alguém sem poderes também vá ter algum propósito na jornada toda que elas vão cumprir. Porém, nós já vimos que a Rio Vidal vai aparecer lá no Caminho das Bruxas através de trailers. Então algo vai acontecer para ela entrar lá e talvez até o Caminho das Bruxas tenha se aberto porque a Rio Vidal estava lá perto. Afinal, na ameaça que fez para Agatha, disse que ia ficar por perto para assistir a Agatha ser morta pelas 7 de Salem. Então, pô, a mulher podia não estar no porão, mas estava bem perto. Antes do caminho se abrir, as outras bruxas quase que atingem a Agatha com a sua magia. E você pode pensar, pô, elas não tinham magia antes. A própria Agatha falou que as bruxas, quando estão próximas, têm os seus poderes potencializados. E a Agatha só podia absorver a magia de outros se esses outros a acertassem com aquela magia. As 7 de Salem chegam de uma forma bizarra e obriga todas as bruxas a irem pelo Caminho das Bruxas imediatamente, correndo para lá. Porém descalças. E isso é uma coisa explicada naquela sequência de abertura e encerramento da série. No artigo de jornal que aparece, está descrito o passo a passo de uma magia da Terra e diz que é preciso tirar os sapatos e tocar com os pés descalços no chão, especificamente no solo sagrado, para se conectar com o poder da Terra. É isso que todas estavam fazendo.
Uma dúvida deixada no ar é que a Agatha foi a única que já passou pelo caminho das bruxas e sobreviveu. O que diabos ela conseguiu da primeira vez que passou por lá? Será que foi o Darkhold? Será que foi a capacidade de absorver magia de outras bruxas? Imagino que isso também vai ser explicado. Muito obrigado por acompanhar esses episódios comigo. Nas próximas semanas vamos ter mais vídeos assim, desmontando os episódios. Comenta aqui o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado à família Loquia também. Beijo lá e a gente se vê na próxima.